Nesse vídeo aqui são várias notícias importantes sobre o Fluminense, porque a gente vai falar sobre o imbróglio do Maracanã, briga com o Vasco. Tá para acabar, mas não acabou. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar de uma marca muito importante que o Fluminense e sua torcida, é claro, atingiram nesse mês passado agora. A gente vai falar também de mercado da bola. Tem sondagem de clube atrás de jogador do Fluminense. E tem o Fluminense também acertando contratação, contratinho assinado já. A gente vai comentar tudo isso nesse vídeo, tá certo? Então, muito obrigado pela sua audiência e te convido a assistir esse vídeo aqui até o final para, né, enfim, ficar muito por dentro aí das notícias do nosso tricolor, tá certo? Eu vou começar falando aqui dessa marca fantástica que o Fluminense conseguiu atingir no mês de março, porque segundo o levantamento do portal Deportes e Finanças, o Fluminense foi o segundo clube brasileiro que teve maior engajamento no Twitter nesse mês. Pois é, o Fluminense ficou acima aí de equipes como Corinthians, como Palmeiras, que tem, né, segundo as pesquisas, muito mais torcida que o Fluminense, eu não acredito nisso, mas enfim, ficou à frente desses clubes aí e ficou em segundo lugar durante o mês de março, com 2.790.000 interações lá no Twitter. Isso é muito importante, justamente por isso, tá? Eu gravei um vídeo hoje falando sobre essa questão da pesquisa de torcida, botaram o Fluminense em 11º, e por incrível que pareça, essa pesquisa é menos pior até do que as outras. Mas essas métricas, tá, de redes sociais, de venda de camisa também, que é uma coisa que direto sai que o Fluminense bate recorde, até as médias de público, elas são muito importantes para a gente dar uma desmistificada nessa situação. Porque não é possível. Se o Fluminense tem só 1% ou 3% da torcida do país sendo tricolores, gente, então são todos os tricolores do mundo são extremamente praticantes. Interagem com o Fluminense nas redes, compram camisa, vão a jogo. Só pode ser. Então, assim, alguma coisa não bate nessa história, alguma coisa não bate. E os adversários, então, são todos não praticantes, né? Enfim, eu conheço várias pessoas que torcem para o Fluminense e dizem tricolores, mas não acompanham o futebol, não ligam. Então, essa conta não bate. Essa conta não bate. Porque por essas pesquisas aí, né, o Fluminense com 1%, 2%, com menos torcida que o Bahia, com menos torcida que o Sport, já teve até com menos torcida que a Portuguesa. Tem sempre esses números fantásticos de engajamento em rede social, de venda de camisa, de média de público. Então, quer dizer que todo tricolor é completamente praticante, fanático, doido. É impossível isso, né, gente? É impossível, enfim. Fica o registro aqui, muito bacana, tá o Fluminense conseguindo ser o segundo clube com mais engajamento no Twitter durante o mês de março desse ano. Beleza, galera? E agora, falando em outros conflitos, né? Galera, Maracanã, Fla-Flu contra Vasco. Eu falei no vídeo de cedo que a gente ia ter uma definição hoje. E teve, tá? O acordo, né, de renovação do TPU, né, que é o termo de permissão de uso para a dupla Fla-Flu, foi oficializado pelo governo do Rio, né, foi publicado no Diário Oficial do Estado. Então, até o dia 23 de outubro, o Maracanã será administrado pela dupla Fla-Flu. Não teve a licitação oficial, então é só um termo de permissão de uso, justamente por esse período curto, né, vai durar aí 6 meses, e a dupla vai conseguir administrar o estádio até lá. Só que quem acha que isso significa que o caô acabou, que o problema acabou com o Vasco, negativo. Porque o Mário Bittencourt foi ontem no Seleção Sport TV e falou sobre essa situação, só que aí também o CEO do Vasco da Gama foi lá hoje para falar, tá? E aí ele fez duras críticas ao Mário Bittencourt. O nome do CEO do Vasco é Luiz Melo, tá? Reza a lenda até que ele é flamenguista, mas isso aí não é problema meu. E ele falou o seguinte, eu vou abrir aspas. A declaração do Mário foi infeliz, desrespeitou a instituição e os torcedores vascaínos. É meu papel reorganizar a história. Quero rebater alguns tópicos. Primeiro que o Vasco destroçou o gramado. Não faz sentido nenhum quando tem 10 jogos e o Vasco joga o 10º, a culpa ser totalmente do Vasco. Você tem uma sequência que deteriora o gramado. O segundo tópico é que o Vasco não quis jogar na segunda-feira porque tem receio de prejuízo. Tenho certeza que se fosse na segunda contra o Bahia, a torcida ia comparecer. A torcida do Vasco comparece, isso é histórico. A torcida é atuante e tem que ser respeitada. Ele complementou. Um terceiro tópico também. Ontem recebi a visita do pessoal da 777. É interesse deles ter o Maracanã, porque entendem que hoje a gente tem mais de 60 mil sócios e São Januário comporta 20 mil pessoas. Vamos brigar pelo Maracanã. O Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil
e temos que jogar lá, né? É curioso essas declarações, não? O Mário já até respondeu isso, porque o Vasco chegou a jogar em São Januário Libertadores, não lotou o estádio. A última sequência grande de jogos que o Vasco teve no Maracanã ficou ali entre 15 e 20 mil de público. Aí agora eles acham que vão meter 60 mil todo jogo. Enfim, né? Achar eles podem o termo de permissão de uso, tá? Com a dupla Fla-Flu, só que o próprio Luiz Melo, na mesma entrevista, já deixou claro que o caô não vai terminar. Porque o Vasco quer jogar contra o Santos lá no Maracanã, partida marcada inicialmente para o dia 14 de maio. Aí ele disse assim, ó, já que o Fluminense disse que não tem problema em haver jogo no Maracanã em um intervalo de 24 horas, assim que a entrevista acabar com vocês, vou pedir ao meu jurídico que solicite Vasco e Santos no dia 14 no Maracanã. O Vasco já está avisando que vai pedir para jogar contra o Santos no Maracanã. E aí ele completou, né? Como o Maracanã é um bem público, o Vasco tem direito de jogar nele. E a gente vai sempre brigar por isso. Essa história de que é um bem público é muito engraçado, né? Porque vai lá você, então, jogar no Maracanã. Marca teu aniversário no Maracanã, então, já que é um bem público, pô. Estão tratando o Maracanã como se fosse as quadras do aterro, né? Que você liga lá antes para a prefeitura, marca o horário e joga. Não é assim que a banda toca, né? Tem uma administração no Maracanã que, enfim, deve ou deveria, né, ter o poder de decidir o que vai acontecer com o gramado, né? O Vasco querendo jogar esse jogo marcado para o dia 24 de maio, no dia anterior tem Fluminense e Cuiabá no Maracanã. E aí ficaria, né, mais uma vez, jogos com mais ou menos 24 horas de diferença no estádio, mais uma vez vai deteriorar o gramado e mais uma vez não é o Vasco que vai pagar o pato, né? Nem o pato e nem a conta, né? Enfim, é o modus operandi desse time, infelizmente. Vamos torcer para que a justiça seja sensata e não permita que esse jogo do Vasco ocorra no Maracanã. Até porque quando teve a licitação lá de 2013, né, que da dupla Fla-Flu começou a gerência ao Maracanã, o Vasco não quis, né? O Vasco desdenhou do Maracanã, disse que tem São Januário, eles se orgulham muito. Agora querem, né? Agora querem a 777, que é o Maracanã, e eles vêm com esse discurso, né, de que o Maracanã é um bem público, o Maracanã é de todos, como se não fosse a 777 querendo a licitação para ter o Maracanã só para ela, né? Para fazer showzinho e não para botar o Vasco para jogar. Isso a galera não entendeu ainda, enfim. Talvez um dia eles entendam, ou não, vão esperar quebrar a cara para começar a se preocupar com isso, tá certo? Vamos partir aqui para as próximas duas notícias desse vídeo, mas antes eu quero lembrar vocês de olhar lá na descrição desse vídeo e no comentário fixado o link da parceria da Central com a Centauro, os melhores produtos esportivos do mercado com o melhor preço e você ganhando ainda 10% de desconto em cima disso, usando o cupom Central10. Corre lá e aproveita! E agora eu quero falar de uma notícia preocupante em partes, tá? Porque a Netflix traz aqui uma apuração de que tem times do futebol português monitorando de olho em Alexander, o nosso volante barra lateral esquerdo, para mim muito mais volante do que lateral esquerdo, campeão do Sul-Americano Sub-20, figurinha praticamente certa no Mundial Sub-20 da categoria, também estaria na mira de duas equipes importantes do futebol português. Benfica e Sporting estão observando o jogador, né? O Sporting aparentemente é um grande fã do futebol do Fluminense, né? Do dinizismo, porque também estava de olho no John Arias, agora o Alexander, enfim. São duas equipes que estão observando o atleta desde o final da temporada passada. Não tem nenhuma proposta feita, mas a evolução vem chamando a atenção. Essa foi a expressão que a Netflix usa aqui na matéria deles para falar do Alexander, né? Então, está na mira aí de Sporting e Benfica, mas sem proposta oficial até o momento. Por que eu digo que preocupa em parte? Porque só vai preocupar de fato quando chegar uma proposta, se o Alexander virar e falar quero sair, se for uma proposta realmente recusável para o Fluminense, para a gente perder o atleta. Monitoramento, né, interesse, isso é muito vago. O Fluminense monitora o Thiago Silva há 10 anos, há 15 anos, desde que o Thiago Silva saiu do Fluminense. Isso não significa nada. Monitorar é você observar o atleta e sempre buscar informações e estar atualizado sobre o que está acontecendo. Se daí vai fazer uma proposta ou não, são outros 500. Então é mais ou menos a situação ali do John Arias. O John Arias também tinha esse monitoramento do esporte. Acho que do esporte chegou a ser uma sondagem, chegou a ser uma casinha à frente. Ele recusou, não se interessou, disse que estava feliz no Fluminense. E agora vamos ver com o Alexander. Os jogadores, né, que foram titulares ano passado e mantiveram para esse ano, alguns deles, né, o André falou que já fez esse pacto de ficar até o final do ano, e alguns outros também, a tendência é que fiquem até o final da temporada. O Mário Bittencourt chegou a falar, né? Não foi ele que falou, não. Chegou uma notícia falando que o Mário Bittencourt teria feito um acordo com o Fernando Diniz. O Diniz exigiu que o esqueleto do time, né? A base do time do Fluminense se mantivesse para 2023. Por isso que conseguiu as renovações com praticamente todo mundo.
Tá? O Fluminense renovou com praticamente todo mundo. André, Arias, Ganso, Cano. Acho que falta só o Nino, que ainda não renovou, mas está para renovar. Se não renovou, está para renovar. Tá? E aí, só que o Alexander não faz parte desse grupo. Né? O Alexander vira titular esse ano, mas ano passado ele joga 2 partidas e meia como lateral esquerda. E esse ano que ele virou titular absoluto. Então eu tenho um pouco de receio do Fluminense entender que o Alexander não está nessa espinha dorsal do time e achar que pode negociar, pode vender, porque não pode. Porque não pode, o Alexander é vital nesse time do Fluminense, faz 2 funções e como volante é um dos melhores do país, é completamente dominante no setor. Eu enxergo dessa maneira, quero saber, claro, como é que você enxerga, deixe seu comentário aí, pode vender o Alexander, não pode? Enfim, vamos trocar essa ideia. Vou partir aqui para a última notícia, mas não sem antes pedir para você me dar aquela moralzona. Deixa o like nesse vídeo aqui. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho do joinha. Clica ali que ajuda demais a gente que está todo dia produzindo conteúdo sobre o Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado. Então dá essa força aí. Também deixa seu comentário. Várias notícias aqui, inclusive mais uma que eu vou falar agora. Deixa seu comentário aí sobre tudo o que está rolando para a gente trocar essa ideia. Valeu? E a última notícia é sobre contratação. A informação vem do João Eduardo Gurgel, o jornalista João Eduardo Gurgel, teve passagem extensa pelos Saudações Tricolores, traz a informação de que o Fluminense acertou a contratação do lateral esquerdo Léo Jance, que tem 18 anos, para a sua equipe sub-20. O Fluminense fez um acordo com ele até o fim de janeiro de 2024, ou seja, menos de um ano aí. É mais ou menos como se fosse um período de... A palavra não é essa, né? Mas faz um acordo de um ano ali para ver como é que o jogador vai desempenhar. O Léo Jance tem passagens pelo Palmeiras, pelo São Paulo e chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-15, né? Ele agora tem 18 anos, então isso aí já tem um tempinho. Parece ser mais um caso daqueles jogadores que teve um começo muito bom nas primeiras categorias de base e agora deu uma oscilada, né? Tanto é que estava sem clube até o Fluminense contratar. Acho uma aposta muito válida, deve ter custos irrisórios e o contrato dele vai até o janeiro de 2024. É ver se ele vai se destacar aí no Sub-20 ao longo dessa temporada 2023. Se destacar, prorroga o contrato, a gente tem um baita jogador aí, um baita potencial por mais tempo, tá? Então, Léo Jance, lateral esquerdo de 18 anos, chega para a equipe Sub-20 do Fluminense após passagens por Palmeiras e São Paulo e convocações para a Seleção Brasileira Sub-15. O Fluminense fazendo essa captação nas categorias de base para fortalecer Xerém, porque a gente sabe, né, que Xerém é o maior reforço do Fluminense. Alexander, por exemplo, para mim é o maior reforço do time do Fluminense na temporada. Além do Marcelo, é claro, mas o Marcelo é o concurso. Você vê o resto do time do Fluminense é quem já jogava no passado, mas o Alexander no meio dá uma diferença vital nesse time aí. Para mim, o principal reforço é um garoto vindo de Xerém. O próprio John Kennedy meteu o gol no último jogo, muita gente pede titular. É um garoto de Xerém também. Então, o Fluminense buscando nessa captação traz jogadores de muito potencial para lapidar lá em Xerém e transformar em ativos do time principal. Gosto disso, a prova. O Fluminense estão trazendo Léo Jance, lateral esquerdo de 18 anos, para sua equipe sub-20. Valeu, galera! Deixa seu comentário aí, o que você achou das notícias. Vamos trocar uma ideia, comenta aí, deixa o like. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores, tamo junto.